Meus irmãos, a paz do Senhor. Amém. Quem está feliz? Quem está muito feliz? Glória a Deus. Vamos ler a palavra do Senhor. Abra sua Bíblia no livro mais antigo. O livro mais antigo da Bíblia. Pastor, fiquei com dúvida agora. Estou indo lá para Gênesis. Não vá para Gênesis. Muito bem. Livro de Jó, capítulo de número 42. Livro de Jó, capítulo de número 42. É interessante a condução do culto, como ele acontece. Eu não sei se vocês percebem, mas talvez pelo fato de pastorear pelo menos há 10 anos, existem cultos e cultos. Existem comportamentos e comportamentos no culto. Às vezes a gente chega no culto tão cansado, que a gente não tem coragem nem de dar glória a Deus. Dependendo da motivação que me trouxe ali, é possível que mesmo diante dessa circunstância, pelo cansaço, pelo enfado, de um dia muito cansativo, por mais que eu não dê glória a Deus, por mais que eu não dê aleluia, mas Deus se manifesta na sua palavra, aquece o meu coração, e eu saio dali diferente da forma como eu entrei. Por quê? Porque eu posso ficar pensando que, como pode Deus ter falado comigo se eu não tive nem coragem de abrir a boca, por causa da sua sinceridade de saber que mesmo você cansado, mesmo você fadigado do dia, você foi para a casa de Deus. E por causa dessa sua atitude de você ir, Deus se manifesta para te abençoar e para revigorar o teu corpo, a tua mente e o teu coração. Agora é possível também que por causa do costume de estar nesse ambiente, eu entre aqui dentro e diga, sabe de uma coisa, hoje eu não vou adorar. E aí você chega no culto, por mais que você esteja muito descansado, você não reverencia a Deus na hora do louvor. Pastor, o que é reverenciar a Deus na hora do louvor? Eu estava aqui e olhando ali, o tempo todo do louvor, a irmã, não sei se tem pessoas de mais idade do que a irmã Antonieta aqui. Mas a irmã Antonieta o tempo todinho ali em pezinha e nesse movimento eu disse, meu Deus, recebe o culto da tua serva. Porque é possível que a gente até mais novo, mais revigorado, a gente fique assim, né? Não, vou ficar por aqui. Mas eu acho, se isso me chama a atenção, que sou falho, pecador, se eu que sou cheio de defeito consigo me impressionar com isso, eu fico imaginando como que Deus recebe um culto de alguém assim. Então eu não estou fazendo aqui nenhuma crítica a quem adora de forma mais parcial. Eu só estou alegre porque pessoas na idade da irmã Antonieta ainda conseguem adorar no culto a Deus em toda a sua integralidade. Bendito seja o nome do Senhor. Por isso, Jó, capítulo de número 42, versículo 10. Quem encontrou, diga, eu vou morar no céu. Quem não encontrou, diga, e eu também. Não está muito bom. Não sei o que é. Jó, capítulo de número 42, versículo 10. Eu vou ler na versão Nova Bíblia Viva. Depois que Jó orou, está melhorando. Depois que Jó orou pelos seus amigos, o Senhor o tornou próspero novamente. Na verdade, Deus deu a Jó 2 vezes mais do que ele tinha antes.
Amém? Glória a Deus. Pode sentar. Me ajuda. Tá certo. Meus irmãos, esse livro de Jó, certamente você já ouviu muitas pregações, quem sabe até filmes, e a história de Jó faz com que a gente reflita a respeito da nossa integralidade. Eu falo de integralidade no sentido espiritual da palavra, até porque integralidade mesmo está mais relacionado a caráter, a essência. Coisas não, coisas são passageiras. Não existe nada de forma material que seja ou que tenha integralidade permanente. Integridade se fala sobre caráter. Integridade é algo que está dentro do ser humano, que ele carrega com si. Integridade você tem ou não tem. Não tem como construir integridade. Ah, pastor, mas eu conheço pessoas que outrora nem era crente. Depois que aceitou Jesus, pareceu ser alguém íntegro e hoje tem bom testemunho. Ele já foi íntegro desde antes de aceitar Jesus. Porque integridade está na essência. É como o amor já veio dentro. Eu estava conversando com os irmãos hoje na Escola Bíblica de Integração, falando sobre amor. Porque eu posso dizer que amo, mas não posso dizer que sou amor. Amor é um atributo exclusivo de Deus. Só Deus é amor. Integridade vem dentro desse compêndio das semelhanças de Deus na vida do ser humano. Quando Jó começa a ser narrado por Moisés a sua história, se você ler aí no capítulo 1, você vai perceber que Moisés vai falar que Jó era um homem íntegro, temente a Deus, que se desviava do mal. Olha que interessante. Integridade, temor e vigilância. Temente a Deus, íntegro e se desviava do mal. Você conhece a história. Você sabe quem era Jó. A Bíblia fala sobre ele com muita propriedade. A Bíblia é um livro interessante. A Bíblia é um livro que fala muito de poucos e pouco de muitos. Mas Jó é um desses que a Bíblia fala muito dele. Cerca de 42 capítulos da Bíblia está exclusivamente falando da história desse homem, que a Bíblia vai fazer questão de dizer era íntegro, temente a Deus e se desviava do mal. Se desviar
uma palavra bem interessante para o contexto. Porque é possível que alguém não cometa o mal, mas não porque se desvie dele. É possível que alguém pratique menos mal, não é porque se desvia do mal, é pelo fato de Deus ter sido bondoso e trazido ele ou ela para o sagrado. E no ambiente do sagrado, o mal está um pouco mais distante. Por isso, permanece de alguma forma praticando menos mal. O que é importante perceber é que na época de Jó, não existia templo, não existia culto especificamente como esse de hoje. Quando Moisés escreveu o livro de Jó, mais ou menos na terra de Midian, aliás, certamente na terra de Midian, Moisés não presenciou a vida de Jó. Quando Moisés escreveu o livro dele, já havia cerca de 200 anos que essa história havia acontecido. Pastor, mas por que tanta verdade se Moisés não teve conhecimento ocular de Jó? Se Moisés não teve contato com Jó? Eu preciso lhe dizer que hoje, para que a gente saiba das coisas, é preciso a escrita. Não, pastor, hoje tem o celular, mas é escrito também. Mas naquela época, o que tinha valor, como hoje a letra, era a descrição oral. A história contada tinha tanto valor, muito mais do que o escrito hoje. Moisés tem um sogro chamado Jetro, que é sacerdote na terra de Midian, e que conta a história para Moisés, e Moisés resolve escrever. Daí o livro de Jó. Apesar de a teologia denominar como um livro poético, ele é também um livro histórico. Pois bem, Jó é alguém temente a Deus, íntegro, e se desvia do mal, sem culto, sem igreja para frequentar. Porque é possível que, pelo fato de a gente estar acostumado aqui, nesse ambiente de culto, se você passar um mês sem vir à igreja, é capaz de você perceber que a sua espiritualidade já não é mais a mesma. O que na atualidade, aqui no Oriente, nos mantém firmes é a quantidade de alimento espiritual que a gente come. Então você vem para um culto desse, talvez você não tenha noção, mas você se alimenta com alguma coisa. Talvez você não coma a mensagem inteira. Talvez você não deguste o culto desde a primeira palavra inicial, desde a oração, mas você em algum momento, como a minha mãe dizia quando a gente não queria comer, a gente só bibicou. Já ouviu essa palavra? Fulano não come, só bibica. É possível que tenha pessoas que venham para um culto desse e não coma, mas de alguma forma dá uma bibicadazinha. Come alguma palavra, se alimenta com alguma coisinha e isso lhe dá um pouco de substância. Não é que ele vai ser um crente robusto, assim, né? Avantajado de alimento espiritual. Talvez ele seja um crente assim, meio raquíticozinho, mas mesmo assim ele está de pé. Só não pode dar um vento grande. E eu falo de tribulação, porque na hora da tribulação, que é o vento na vida espiritual do crente, possa ser que o vento da tribulação leve ele.
Não tem quando a gente encontra uma pessoa bem magrinha e diz assim, só não pode dar um vento. Não é assim? Existe raquiticidade também espiritual, se é que existe essa palavra. Pois bem, Jó é alguém dentro dessa estrutura que a Bíblia descreve. Integridade. Mas para que Jó precisava ser íntegro? Para aguentar o que ele aguentou. Irmãos, quando eu observo toda a história de Jó, eu não consigo encontrar nenhum momento em que Jó titubeou da fé. Sem culto no domingo, presbítero. Sem culto de oração na terça-feira. Sem culto de ensino na sexta. Sem oração para dar uma fortalecida no domingo de manhã. Sem escola bíblica dominical. Mas Jó era um crente integral. O desejo do meu coração é que você seja um crente assim. Um crente integral. O que é um crente integral, pastor? É um crente que ele não tem um tempo de oscilação na sua fé. Não é no seu nível de espiritualidade. Por quê? Porque pode ser, eu estava até conversando com o presbítero de manhã sobre isso, pode ser que as adversidades da vida faça com que o nosso barco espiritual dê uma balançada. Na vida, na caminhada, no barco da vida, a gente, quem sabe hoje, a gente está mais fervoroso, a gente está cantando o hino com mais vontade, mas os dias vão passando, situações vão acontecendo, e a gente precisa estar vigilante, se desviando do mal. E nesses oscilar da vida, a gente pode ser que tenha culto, como eu falei no começo, que a gente esteja menos fervoroso, digamos assim. Mas isso não muda o fato de você continuar crendo no Senhor, obedecendo a sua vontade, se desviando daquilo que é pecado, preservando a sua vida na presença de Deus. O que você precisa entender é que eu e você precisamos ser um crente como este homem, um crente íntegro, um crente integral. Integral fala de caráter, e se fala de caráter, fala de toda a minha essência. Um crente integral não aparenta ser crente só na igreja. Um crente integral, ele é crente em todo lugar. Um crente integral, ele é crente no púlpito, mas ele é crente na rede social. Um crente integral, ele é crente na igreja, lá fora, depois do culto, conversando com os irmãos lá na pizzaria depois do culto, mas ele é também quando ele está sozinho e não tem ninguém vendo, ele permanece sendo íntegro. Porque integralidade não diz respeito aos outros, diz respeito a mim. Só quem sabe se nós somos íntegros de verdade, integralmente, sou eu e Deus. É normal que a minha integridade vá ser demonstrada para alguém. É normal. Mas não é alguém que tem que dizer que eu sou, é eu que tenho que saber que sou. Porque fala do meu caráter, fala da minha mente, fala de quem eu sou dentro, na minha essência, desse crente que está aqui dentro, sem paletó, sem gravata, sem aparência, sem título. Integridade está dentro. Ou você é, ou você está, ou não. Jó enfrenta o que enfrenta, e é possível que diante das situações o próprio diabo diz para Deus a respeito disso: ele só é íntegro como ele é porque o Senhor abençoou ele em tudo.
Se o Senhor permitir eu tirar os bens dele, você vai ver que ele vai deixar de ser íntegro. E Deus disse assim: vai lá, faça o que você quiser. Aí ele foi lá, cirandou na vida de Jó, tirou tudo que ele tinha, inclusive os filhos. E ele disse assim: Deus tomou, mas foi Deus que deu. Bendito seja o nome do Senhor. Eu imagino o diabo indignado com aquilo. Não é possível um negócio desse. Aí depois, em uma outra oportunidade, ele disse: você viu? Deus dizendo para Jó, Deus dizendo para o diabo: você viu que Jó não murmurou? Você tem murmurado ou não? Jó não murmurou. Jó permaneceu íntegro. E aí o diabo diz assim: não, mas também o cara tem saúde para dar e vender. O cara é um saudável. Não tem como não ser fiel a um Deus que cuida da saúde dele. Deixa eu tocar na saúde dele para ver como ele vai negar o Senhor. Aí você conhece a história. Jó ficou podre, a ponto de coçar, e pobre, a ponto de coçar as suas feridas com um pedaço de telha, um pedaço de barro. Aí quando isso acontece, a mulher já estava quase desviada, não se desviou, mas já estava quase desviada. Por quê? Porque já tinha murmurado. E aí quando ela vê a situação, ela diz assim: vou dar um conselho para você. Ela era fiel, viu? Porque muitas, na situação que ele estava, já tinha abandonado faz tempo. Mas ela estava ali. Alguém só mete o aço na mulher de Jó, né? Mas ela estava ali. Aí ela, em um dia daqueles, as irmãs sabem o que é isso. Daquele dia que parece que o céu amanhece fechado. E a irmã não consegue encontrar nenhuma janela lá. Parece que nesse dia Jó acorda e a mulher olha para ele e diz assim: por que você não amaldiçoa esse seu Deus e aproveita e não morre logo para a fila andar? Por que você não faz isso? Morre logo, miserável. Aí Jó, como é que é? Por que você não amaldiçoa esse seu Deus, irmão? Você tá doida. Olha a briga dentro de casa. Você está falando é como uma louca. Você aceitou o bem de Deus com prazer, mas você não quer aceitar o mal? Tudo que eu tinha, minha filha, era de Deus. Ele me deu e Ele mesmo tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Meu Deus, que fé é essa? Que integridade é essa? Capítulo 19, versículo 25, parece que o dia amanhece, sabe, aquele dia aonde você acorda e não tem esperança, não tem razão para viver. Aí quem sabe Jó olha e diz assim: não, eu não posso desistir. E no versículo 25 ele vai dizer: eu sei que o meu Redentor vive. Não é possível. Eu sei que Ele vive e que por fim Ele vai se levantar. Ah, Ele vai se levantar. Não, eu não vou desistir. É versículo 19. Ele está na metade da prova ainda. Não está nem na metade. Mesmo assim ele diz assim: eu sei que Ele está vivo.
os dias vão ficando piores e cada vez piores. Tem um dia que ele diz assim: sabe de uma coisa? Há diazinho que eu nasci. Ele amaldiçoou o dia que ele nasceu, mas ele não pecou contra o Senhor. Integridade, perseverança. O cristianismo de hoje, irmãos, é um cristianismo muito light, Nutella, fast food, Nissimi hoje. Por quê? Porque com muito menos já não se vai mais aos cultos. Com muito menos já não se lê mais a Bíblia. Com muito menos já não se obedece liderança pastoral. Com muito menos já não vai mais à igreja. Com muito menos já não dizima mais, não oferta. Situação de dar dó. Eu só em citar para você consigo perceber, quase sentindo a angústia no coração daquele homem. E mesmo assim, ele permanece íntegro e temente a Deus. Só não dava para se desviar do mal, porque quanto mais ele se desviava, mais o mal se aproximava dele, né? Tem uns amigos dele. Interessante. Alguém pode falar mal dos amigos dele, mas deixa eu lhe dizer, eles estavam lá. É por isso que a Bíblia chama de amigos, senão ia dizer que era colega, né, presbítero? Mas eram amigos. Amigos daqueles que, como Samuel mesmo diz, tem amigos assim, mais chegado que o irmão. Os amigos dele chegaram para ele e disseram assim: rapaz, por que você não confessa o pecado que você tem? Se você confessar, ora, a Bíblia não estava escrito ainda, mas quem sabe, disseram: olha, se você confessar, Deus é fiel e justo para te perdoar. Aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia, Jó. Confessa o teu pecado. E ele disse: mas qual é o meu pecado? Eu não tenho como. Porque não era uma questão de pecado, era uma questão de ser colocado à prova, para provar para o diabo a integridade dele. Existem situações na sua vida que você vai enfrentar, que talvez você esteja enfrentando, que talvez não tenha a ver com pecado, talvez não tenha a ver com Deus com raiva de você, talvez seja Deus apostando todas as fichas para dizer para o inferno: ele não vai desistir, ela não vai negar, ele vai permanecer firme, ele não vai murmurar, ele vai permanecer. Em tempo que é Deus apostando, só para você depois, só para o próprio Deus depois, quem sabe olhar para o diabo e dizer assim: eu não disse? Eu sabia que ela era fiel, por isso que eu apostei, eu sabia que ele era fiel. Os amigos dele disseram: Jó, rapaz, tem alguma coisa errada, rapaz. Ninguém fica do jeito que tu ficou sem pecado, não. Não tem precedente na história de uma prova dessa. Não tem. Ok. O tempo vai passando. Teve um dia que Jó amanheceu assim naqueles... Sabe? Disse: não, Senhor, não pode. E ele vai fazer algumas perguntas para Deus. E ele vai dizer: o Senhor está me provando desse jeito? Ele não estava murmurando. Ele estava dizendo: o Senhor está me provando desse jeito porque o Senhor é quem é. Ó. O Senhor está me provando desse jeito porque o Senhor é Deus. Se fosse o Senhor no meu lugar, o Senhor ia sentir isso. Ó a sinceridade. Aí Deus aparece para ele um dia.
Deus aparece para ele e começa a fazer umas perguntas. Imagine Deus perguntando para a criatura, o Criador perguntando para a criatura alguma coisa. Jó não conseguiu responder uma só das perguntas. Uma! Aonde você estava, Jó? Aonde você estava quando o osso da criança foi formado no ventre? Não dá para responder. Aonde você estava? Eu não me lembro não. Não sei não. E Deus vai fazendo um monte de pergunta para Jó. E Jó só sem responder. Deus chega para Jó. E Deus está irado com os amigos dele. Interessante. Deus vai dizer para os amigos dele: ó, nada do que vocês disseram me agradou. Vocês disseram coisas contra esse homem, mas não é nada do que vocês disseram. Deixa eu dizer uma coisa para vocês: eu estou irado por causa de vocês. E nem adianta vocês orar, porque eu não vou ouvir. Imagine aí, Deus dizendo isso para eles. Aí Deus diz para Jó: olha, se você quiser orar por eles, eu atendo a oração sua, mas a deles eu não atendo não. Aí Jó começa o 42, né? E Jó dizendo: eu bem sei que tudo podes, e sei que nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Aleluia! Olha Jó, ele diz: eu, é 42, irmão, ali. E ele vai dizer assim: eu sei que tudo podes e que nenhum dos teus planos. Não foi o acidente, foi plano de Deus. Não foi assim uma intervenção pecaminosa, foi propósito de Deus. Não foi um deslize humano da alma falível de Jó. Não, foi propósito de Deus. Sabe o que é isso? É Jó no final da prova entendendo: eu sei por que eu tive que passar por tudo isso. Os irmãos, os amigos de Jó eram possivelmente amigos que iam com ele para o lugar da adoração, porque embora não tivesse templo, ele adorava a Deus. Não sei se você lembra, mas no começo diz que ele sacrificava ao Senhor por ele e por seus filhos. Olha a integridade. Ele adorava ao Senhor e sacrificava ao Senhor por ele e por seus filhos. Não era nem pelo fato dos seus filhos terem pecado, era porque dizia ele no seu coração: se porventura meus filhos tiverem pecado, o Senhor perdoe os pecados dele. É quando você ora pela sua família, é quando você ora pela integralidade espiritual da sua casa. Crente na integralidade. Aí Jó diz assim: eu quero que o Senhor me desculpe, porque eu conhecia o Senhor, mas eu conheci o Senhor pelo testemunho da irmã Mariquinha. A irmã Mariquinha testemunhava dos milagres que o Senhor tinha feito na vida dela, e eu dizia assim: é esse Deus aí que eu sirvo. Eu ia para os cultos e ouvia o pastor testemunhando que Deus curou a mãe dele de câncer de mama. E eu disse assim: é esse aí o Deus que eu sirvo. Eu ia para o culto e ouvia alguém dar um testemunho que por causa da fidelidade na sua casa, na sua vida, sobre dízimos e ofertas, Deus repreendeu o devorador e não havia doentes em sua casa. E eu dizia: esse aí é o Deus que eu sirvo. Mas tudo isso era só de ouvir falar.
Eu fico admirado com isso, sabe por quê? Porque a Bíblia diz que o cara era íntegro, temente a Deus e se desviava do mal, mas o cara nunca tinha visto Deus. Ele nunca tinha tido um encontro com Deus. Mas mesmo ouvindo falar, é por isso que parece que Jesus diz assim: bem-aventurado foi aqueles que não viram e creram. Jó disse assim, eu antes conhecia o Senhor de ouvir falar, mas hoje os meus olhos te veem. Está preparado? Hoje os meus olhos te veem. Eu sei que o Senhor pode todas as coisas, e que por mais que eu esperneasse, o Senhor não mudaria nada dos seus planos. Nenhum dos seus planos se frustraria. O Senhor ia permanecer no mesmo propósito. Parece que Paulo já tinha escrito Romanos capítulo 8 e versículo 28. E sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Aí Deus diz assim: Jó, você vai orar. Se você orar, eu atendo a oração deles. Se não, estão perdidos, hein? Aí Jó disse: Senhor, eu vou orar. Ele apresenta-se a Deus e ora. Agora imagine uma oração de movimento. Imagine uma oração não por si, mas por alguém. E enquanto eu oro por alguém, gera resultado em mim. Deu para perceber, não? Jó está orando. A Bíblia não diz que ele estava curado. Diz? Não. A Bíblia diz que eles estavam conversando, era um diálogo ali. Aí Jó resolve orar. E à medida em que Jó está orando, eu posso imaginar, Jó vai orar. E enquanto ele está de olhos fechados orando, uma ferida sara bem aqui. Mas ele não está pedindo por ele: Senhor, me cura, faz um milagre em mim, entra na minha casa. Não, ele está dizendo: Senhor, perdoa o pecado dos meus amigos. Senhor, tem misericórdia dos meus amigos, cura meus amigos, perdoa o pecado deles. E enquanto ele ora, ele vai sendo curado. Enquanto ele ora, Deus vai tocando no coração da família dele. Pastor, como é que o senhor sabe disso? Depois aí do texto diz. Imagine aquela pessoa sabendo, soube da notícia, está doente, está bem pertinho de morrer. Se eu estiver perto de morrer, eu vou visitar. Aí Jó está orando pelos amigos. Alguém diz: rapaz, o que é feito de Jó? Família, parentes. O que é feito de Jó? Não sei. Rapaz, eu estou com vontade de visitar Jó. Imagine, termina a oração, pecado dos amigos perdoados, cicatrizes, só cicatrizes. Estou curado. Consegui me levantar, porque não dava para levantar tanta dor, né? Estou de pé. Cadê Deus? Já não está mais aqui. Também nem precisava mais, já tinha feito o que tinha que ser feito. Imagine Jó de pé, e os seus amigos: Jó, você está bem, cara? Diz que foi. Diz: não sei, quando você voltou eu percebi que você estava bem. Diz: não, eu fui ali orar. Foi fazer o quê? Estava orando por vocês. Aí todo pecador, depois que recebe perdão, se sente aliviado, sim ou não? Sim ou não? Os amigos de Jó: rapaz, eu estou sentindo uma alegria tão grande no meu coração. Foi depois que tu foi lá orar. Quando tu estava lá orando, eu estava sentindo uma coisa aqui.
Porque aonde você não conseguir chegar, a sua oração chega. Aonde o seu grito não conseguir tocar e influenciar, os teus joelhos conseguem. Aonde os seus pés não conseguirem levar você, os seus joelhos te levarão. Jó ora, agora Jó volta, os amigos perdoados, Jó curado. Aí eles espalham a notícia: Jó está curado. Diz para um, diz para outro, e diz assim: não é possível, vamos lá visitar ele. E aí o texto vai dizer que a família de Jó veio visitá-lo, trazendo conforto para ele, trazendo cada um presentes e um anel de ouro. Imagine, parentes não poucos, muitos. Pastor, o que o senhor quer dizer com isso? O que a Bíblia está dizendo. Você ora pelos teus amigos e Deus usa a tua família para te abençoar. Você ora pelos teus amigos e Deus usa até quem não está perto para chegar e te abençoar. Você ora pelos teus amigos, pastor, para a prosperidade dos meus amigos, não basta, para perdão de pecado já está de bom tamanho. Porque possa ser que para bens materiais eles permaneçam na terra, mas se você orar para que eles se arrependam dos seus pecados e sejam perdoados, ele vai contigo para o céu. Amigo de verdade é aquele que está levando o outro para perto da cidade celestial. Amigo de verdade é aquele que pega com você, chega junto, e se você estiver faltando nos cultos, ele vai chegar e dizer assim: o que está acontecendo, rapaz? Que você não está indo para o culto, rapaz? Amigo de verdade não é aquele que só chega e diz assim, só fala a palavra boa. Não, amigo de verdade é aquele que vai dizer: olha, eu não sei, talvez seja pecado, é bom você se reconciliar, é bom você aceitar Jesus. Vai para o culto. Sexta-feira tem escola bíblica dominical no domingo. Amigo de verdade, ele aproxima de Deus. Amigo de verdade, ora para que os teus pecados sejam perdoados. Jesus diz assim, no texto que nós lemos hoje pela manhã, quem lembra? Que amor é esse? A ponto de demonstrar esse amor, dando a vida pelos seus amigos. Dá a vida pelos seus amigos. As pessoas vinham, os irmãos, irmãs, parentes, conhecidos de Jó, vieram comer com ele em sua casa, o 11, e consolaram e confortaram Jó por todo o sofrimento que o Senhor havia feito cair sobre ele. Todos eles trouxeram presente em prata e anel de ouro. Assim o Senhor abençoou a Jó, muito mais do que antes. Ele teve 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 juntas de boi e 1.000 jumentos. A riqueza do homem. Se fosse hoje, troca por carro, homem. Os camelos troquem cada um por uma Hilux. Calcula aí. Pastor, e as crianças? Foram o dobro? Não, porque eu já também não aguentava mais. Paciência para criar 20 meninos. Mas e como foi que foi, pastor? O texto diz que foi mais 10. Só que os 10 segundos era mais bonito do que os primeiros. E sobre toda a terra de Midian não havia filhas mais bonitas do que as filhas de Jó.
Por que isso? Perseverança na integralidade. Eu e você precisamos ser um crente integral. Pastor, mas está doendo, vou para o culto. Estou sofrendo, mas vou na presença do Senhor. Eu estou sentindo isso e aquilo, estou orando, Deus vai dar vitória. E enquanto a vitória não vem, eu sei que o meu Redentor vive. Eu sei que Ele vive, eu sei, Ele vive, Ele vive. Oh, se você entender que vale muito mais a pena você orar por um amigo do que por você mesmo. Dá para ficar em pé? Se você entender que vale muito mais a pena você orar pelos seus amigos do que, quem sabe, pela sua família. Eu queria que você aproveitasse esse momento para fazer uma oração por um amigo. Feche os seus olhos. Faça uma oração por alguém que você lembra agora, um amigo seu. Pastor, pode ser mais de um, já orou por 3, então pode. Se você puder orar por um amigo seu que ainda não aceitou Jesus, ore. Glória a Deus. Diga: Senhor, perdoa o pecado. Traz para a tua presença. Senhor, se manifesta com bondade lá naquela casa. Oh, Senhor. O amigo que eu encontrei me surpreendeu quando todos me deixaram, ele me acolheu e sarou minhas feridas, das algemas me livrou. Lhe falei do meu dilema e ele me escutou. Lhe falei do meu passado e me perdoou. Isso teve um alto preço que ele já pagou. Me mostrou as mãos feridas por amor de muitas vidas, e uma dessas muitas vidas era eu. Quem nesse mundo amor tão grande pode ter, de entregar a própria vida sem temer? Quem já sentiu a dor de ser cravado em uma cruz, pagando pelos erros que não cometeu, de olhar nos olhos de quem tanto mal lhe fez, e sem ressentimento oferecer perdão? Quem pode ser melhor amigo que o Senhor? Oh, aleluia, que pelo servo a própria vida renunciou. Quem pode ser melhor amigo que o Senhor? E pelo servo a própria vida renunciou. Lhe falei do meu passado e me perdoou. Isso teve um alto preço que ele já pagou, e mostrou as mãos feridas por amor de muitas vidas. Uma dessas muitas vidas
Obrigado pela tua amizade, Jesus. Obrigado, Jesus, pela companhia do teu doce Espírito Santo sobre nós. Obrigado pela oportunidade de podermos ouvir a tua voz nessa noite. Nos ajuda a sermos mais sensíveis e nos sustente a sermos crentes integrais. Não permita que as adversidades da vida quebrem a nossa integralidade. Que nós sejamos íntegros em tua presença. Não permita, Senhor, que os devaneios da vida nos carreguem para distante da tua presença, para longe dos teus caminhos. Não permita, Senhor, que os nossos olhos espirituais sejam tapados a ponto de não estarmos vigilantes. Nos ajuda, Senhor, a temer o Senhor e obedecer a tua palavra todos os dias. Nós te suplicamos em nome de Jesus. Aplauda Jesus porque Ele é bom. Aleluia. 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 Tem alguém que ouviu a palavra do Senhor e deseja entregar sua vida a Jesus? Alguém que nos visita? Deseja fazer uma aliança com Jesus? Tem alguém que deseja se reconciliar com o Senhor? Voltar para a presença desse amigo especial? Tem alguém? Tem alguém que deseja fazer uma aliança com Jesus? Se reconciliar? Não tem ninguém? Se tem alguém, levante a sua mão e eu quero orar por você. Amém? Todo mundo é de casa? Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Meus irmãos, louvar a Deus pela vida da Ingrid. É convidada da irmã Rosa. Cadê a Ingrid? Oi? Está ali. Glória a Deus. Glória a Deus. Murilo, convidado da Lavinha. Glória a Deus. Glória a Deus. Estou vendo também Maicon, né? Certamente convidado do Marlon. Que são mais do que amigos, são irmãos. Glória a Deus. Deus seja louvado. Meus irmãos, a igreja fica feliz com a presença dos nossos visitantes. Digam todos. Glória a Deus, glória a Deus. Irmãos, eu queria pedir aos homens, os varões, que assim que terminar o culto, fique aqui um bocadinho, é coisa rápida. Antes das 11 a gente sai, tá bom? Nem vai demorar não, tá? Por favor. Então os varões permaneçam aqui, nós precisamos programar um culto azul, né? E eu queria conversar com vocês bem rápido sobre isso, tá bom? Então fique todos os varões, por favor, tá? Irmãos, amanhã tem célula para os jovens aqui na igreja. Ó, olha aqui para mim. Daqui a pouco você conversa lá fora. Olha só aqui, olha só aqui. Amanhã, o presbítero Giovanni está dizendo, não falte nenhum jovem da célula. Eu preciso conversar com vocês, além do tema da célula, né, presbítero? Já a respeito do culto dos jovens, ok? Então, amanhã, você que é jovem, venha para cá, tá? Às 7 horas, aqui na igreja. Célula para vocês. Reunião também. Os varões, assim que disser assim, amém, você fica, vem para cá. Quanto menos você demorar para vir, mais rápido a gente sai. Então, não, né? Como diz, não faz hora não, vem. Tá bom? Não faça hora, venha para cá que a gente sai mais rápido. Tá bom? Outra coisa, terça-feira tem oração aqui na igreja, você já sabe a programação. Terça-feira tem oração, quarta-feira tem culto no Conjunto São Francisco. Peço que vocês permaneçam orando por aquela obra ali. Deus tem um propósito naquele lugar, para que vidas permaneçam sendo alcançadas. Amém? Então, estejam orando. Quarta-feira tem culto lá no Conjunto São Francisco. Quinta-feira, oração para as mulheres aqui na igreja. Sexta-feira tem culto de ensino. Domingo, 8 da manhã, oração para os homens. 9, a escola